Fala galera, História em Pauta número 47 e dessa vez falando sobre o bairro Restinga, tendo como convidado Pablo Silva. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 47, agora sim oficialmente. Estamos aqui, eu, Rafael Freitas. Dá tua saudação aí, Freitas. Oi pessoal, fala galera. Fala galera, é homenagem ao Felipe Carreira. E aqui o nosso convidado, o professor Pablo Silva. Muito boa tarde, Pablo. Boa tarde Fábio, boa tarde Rafael, ouvintes da rádio. Começa se apresentando para nós e também falando um pouco sobre o teu programa, que tu faz parte também conosco aqui da Voz do Morro. Isso, então eu sou Pablo Silva, sou professor na rede pública estadual de História, dou aula em duas escolas lá de Novo Hamburgo, sou morador aqui do Morro Santana e também tenho um programa aqui na rádio, vou falar algo mais depois do História em Pauta, Escola de Luta, que fala sobre temas relacionados à educação, cidadania, muita música também. Então aí, já milito na rádio faz alguns anos, e aí estamos com um novo programa, estreando oficialmente agora às 13 horas. Qual é a importância da gente saber um pouco sobre a história do bairro Restinga? Lembrando que Restinga é o nosso tema, né? A gente não tinha falado mesmo, mas agora... Sim, a Restinga era um bairro do extremo sul aqui de Porto Alegre, tem uma população estimada pelas associações comunitárias em mais de 100 mil pessoas, oficialmente pelo IBGE são 60 mil, mas a gente sabe que muitas vezes o censo do IBGE acaba escapando em algumas vilas mais periféricas, então se trabalha com dados de 100 mil pessoas e é um bairro que tem muito estigma, né, já há muito tempo, no senso comum da cidadãos de Porto Alegre, sendo um bairro violento, um bairro muito pobre, mas tem uma história muito bonita. Ela começa com uma história muito triste, mas uma história de superação muito bonita, assim, particularmente é uma das histórias mais bonitas assim, que eu já pude acompanhar e estudar. E qual é a tua relação com esse bairro Restinga? Bom, eu ainda durante a faculdade de História, eu fui fazer parte de um cursinho que estava se construindo lá no bairro Restinga, um cursinho popular, pré-vestibular popular, né, ligado ao DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com alguns estudantes da URGS e com a Associação Comunitária do Núcleo Esperança, uma das comunidades de lá, e com um comitê de resistência popular, também lá do bairro Restinga. Então o pessoal estava com essa ideia de fazer um cursinho para, já dentro dessa ideia das ações afirmativas e tal, né, que auxiliasse os moradores do bairro a entrar na universidade pública. Então eu não cheguei a fazer parte da construção inicial, né, dos meses iniciais, mas logo em seguida eu me agreguei e durante 5 anos eu dei aula lá na Restinga, né, nesse cursinho popular. Tive vários colegas da história que entraram e saíram e fiquei a partir do terceiro semestre da faculdade de 2006 até 2011, quando eu entrei no estado, e aí não tive mais tempo, né, para continuar, mas o cursinho continua lá, então e conheci muita gente lá, enfim, muitos alunos também, e acabei me interessando pela história do bairro nessa caminhada. E conta um pouco para nós, para os nossos web ouvintes, como é que foi essa tua experiência aí com os alunos lá da Restinga? É algo assim muito gratificante, para falar a verdade, né? Então eu posso dizer assim que eu constituí a minha militância social nesse cursinho, né? Até então não tinha uma militância orgânica em nenhuma organização, enfim, e na construção desse cursinho, na operacionalização e na relação com os alunos, né? Eram alunos, enfim, alguns mais novos, outros mais velhos, né? E a gente via assim uma determinação, uma garra muito grande nesse pessoal em poder entrar num cursinho e talvez entrar numa universidade. Muitos entraram, né, na URGS, alguns estão se formando já agora, né? Então foi uma coisa muito gratificante. Eu só tenho a agradecer, né, para a minha evolução pessoal,
né, como militante e como professor, foi um grande aprendizado, uma grande experiência. Foi a Restinga que te politizou? Pode-se dizer que sim, né? Eu já vinha, né, de uma caminhada, enfim, não orgânica, mas já tinha um posicionamento mais à esquerda, enfim, né, mas não militava, não fui aquele estudante que participou de grêmio estudantil, nem nada. Era mais um posicionamento pessoal, assim, também de experiência, né? Procurava botar em prática aquilo que eu defendia, enfim, mas como assim, participando de algo, de uma organização, né, de uma construção coletiva, nesse sentido eu devo todo o meu aprendizado inicial, com certeza, ao bairro Restinga. Então conta pra nós um pouco da origem desse bairro, como e quando surgiu. Bom, o bairro Restinga, ele começa assim a receber as primeiras casas em 1966, né, 2 anos após o golpe civil-militar que ocorreu no Brasil, a partir de uma política de remoção, né, de remoção de moradores de áreas centrais da cidade de Porto Alegre. Então foram escolhidas algumas vilas populares mais centrais e se iniciou então, a prefeitura adquiriu um lote, né, o bairro Restinga fica a 24 quilômetros do centro de Porto Alegre. Ainda hoje a malha urbana está recém chegando, mas na época não havia nada, a cidade praticamente acabava, a malha urbana no bairro Tristeza, né, e então a partir dessa política de remoção, de expulsão de moradores de vilas populares da área central de Porto Alegre, se constitui então o bairro Restinga. Então eu quero saber se tem relação o bairro Restinga com a antiga colônia africana de Porto Alegre, sendo que esse tema colônia africana já foi um dos temas do nosso História em Pauta. A colônia africana, ela também acabou fazendo parte assim, de uma política de remoção, mas os seus moradores eles foram sendo empurrados mais em direção à Zona Leste, né? Então muita gente da antiga colônia africana acabou vindo para o Mário Quintana, né, Chácara da Fumaça, enfim, e a expulsão se deu assim, foi mais um lance econômico do que político, né? A colônia africana primeiro começa onde hoje é o bairro Bonfim, e aí com a gentrificação e a especulação imobiliária, a chegada de imigrantes judeus, né, os moradores da colônia africana então vão se mudando um pouco mais ali em direção aonde hoje é a Avenida Goethe e o bairro Rio Branco. E quando a especulação imobiliária vai chegando ali também, né, vai sendo cada vez mais empurrado para cima do Alto Petrópolis, enfim, e até que os moradores se dispersam. Eu não achei nada, né, na minha pesquisa assim, que identifique que moradores da colônia africana foram removidos para a Restinga, né? Eventualmente alguns podem ter ido assim, por iniciativa própria ao longo dos anos, mas pelo que eu entendi, assim, não é uma informação 100% correta, mas a colônia africana foi se dispersando, os moradores foram sendo expulsos através de aumento de IPTU, né, e aí foram buscando moradia em locais, né, geograficamente mais próximos, né, da antiga colônia africana, foram subindo a Bacia do Montserrat, né, o bairro Três Figueiras, onde hoje tem uma área quilombola da família Silva, enfim, foram em direção a Zona Leste e o Extremo Leste, aqui de Porto Alegre. Fala um pouco mais sobre o contexto da ditadura civil-militar e o bairro Restinga. Assim, pelo que eu apurei, né, foi o novo governo militar, foi a ditadura militar que possibilitou, né, que houvesse essa expulsão, que houve inclusive auxílio do Exército, né, nessa remoção dos moradores. Até 1964 não se sabia muito bem o que faria, as vilas populares estavam crescendo, né, principalmente na área central de Porto Alegre. A Restinga ela é basicamente constituída de ex-moradores da Ilhota, né, onde hoje fica ali o ginásio Tesourinha, a Vila Lupicínio Rodrigues, onde era o local de moradia, inclusive do Lupicínio Rodrigues, né, do Tesourinha, mais algumas figuras aí de Porto Alegre, da Vila Dona Teodora, que fica lá ao lado do bairro Maitá, né, entre o bairro Maitá e a Vila Farrapos,
esses não, a ilhota praticamente desapareceu, né? Depois da expulsão dos moradores, alguns continuaram lá, voltaram, né? Mas tem uma ligação com a ilhota, aproveitaram o terreno vazio. A Dona Teodora foi expulsa parcialmente. A Vila Santa Luzia foi removida completamente ali do bairro Santo Antônio, onde hoje tem os prédios dos municipários. E então não se sabia, né? A Dona Teodora, a Ilhota, a Santa Luzia eram grandes vilas. A Dona Teodora não era tão próxima do centro, mas a Santa Luzia e a Ilhota eram, e não sabia o que ia fazer, né? Então o Brizola, né, que foi, na época era a prefeitura de Porto Alegre, na final da década de 50, início de 60, ele promulgou uma lei no qual estabelecia que o município teria que urbanizar essas vilas, né, e dotar elas de todos os equipamentos públicos básicos sem remover os moradores. Então instalar escolas, né, postos de saúde, construir casas, né, de material, enfim. É uma lei muito interessante, eu não tenho o número dela agora, mas ele fez isso há 30 dias antes de encerrar o mandato, né? A lei acabou sendo promulgada 30 dias antes de encerrar o mandato. Mas era uma luz, né, de esperança para esses moradores que dependiam da localização geográfica próxima ao centro para ter acesso, né, aos equipamentos públicos, a emprego, enfim. Então, e logo após, então, entrando na década de 60, com a explosão, né, a migração vai continuando, as vilas vão crescendo e não se sabia, né, o que faria. E havia uma pressão da imprensa muito grande, né, e o poder público não tomou uma iniciativa nem, né, de urbanizar as vilas, nem de remover. Aí sim, né, 2 anos após o golpe militar, sim, há essa política de remoção, né, muito pressionada pela imprensa, pressionada pela especulação imobiliária, e eu acredito, né, foi na mesma época que aconteceu a remoção de várias favelas do Rio de Janeiro e a criação da Cidade de Deus, né, a Cidade de Deus e a Restinga foram criadas no mesmo ano, em 1966, então eu não tenho provas materiais assim que indiquem uma intencionalidade de atentado aos direitos humanos da ditadura militar. Mas a leitura que eu faço, a interpretação que eu faço é isso: foi um crime um grave crime contra os direitos humanos dessas pessoas, que em governos civis não estavam acontecendo, né, e durante uma ditadura militar que perpetuou todo tipo de crime, né, e violação de direitos humanos, aconteceu. Então, esse descaso, esse desprezo com a vida humana, e com a população mais pobre da cidade, eu acredito que faça parte da nova ideologia, né, do governo militar, de apresentar um país, né, assim, desenvolvido, enfim, no qual essas populações não teriam espaço no cenário urbano e seriam removidas para locais bem longe, né. Assim, a ideia que eu faço da Restinga é isso, é tirar da vista da cidade essas populações mais marginalizadas e deixar a míngua mesmo, né? Porque a história, no início assim da Restinga é muito triste. As pessoas foram colocadas lá sem acesso à água, à luz elétrica, né? Simplesmente se dava um lote para eles, um lote pequeno, botava a casinha deles em cima de um caminhão e largava eles lá e tchau. E se a casinha se destruísse no meio do caminho, eles juntavam 2 famílias no mesmo casebre e fica aí. Então, sem luz, sem água, imagina sem água, né? A população sem acesso à água, sem transporte público, né? Depois chegou alguns ônibus no qual só pessoas com carteira assinada podiam pegar, né? Comprovando que estavam indo trabalhar no centro, né? Então, eu tenho assim, né, uma tese, de repente um dia num doutorado pretendo provar, que era uma política de extermínio, né? As pessoas foram jogadas lá para morrer, né? Um campo de concentração? Um campo de concentração, mais ou menos isso. Porque, enfim, se tu não dá emprego, se tu não dá posto de saúde, se tu não dá água, se tu não dá transporte, e num lugar onde, enfim, muito longe da malha urbana, as pessoas teriam que caminhar horas, um dia até chegar ao centro de Porto Alegre, tu quer que essas pessoas morram, tu não quer que elas sobrevivam. E de fato muitas morreram sem assistência de saúde, né, sem socorro médico, muitas crianças morreram de fome e de sede. Tem alguns relatos assim, de funcionários públicos que trabalharam lá, né, não exterminou a população, ela acabou crescendo, enfim, mas muitas pessoas morreram em virtude desses 5 primeiros anos de uma situação extremamente precária, que eu atribuo, né,
ao novo regime, né, uma nova política habitacional, uma nova ideologia que estava se plantando no país. Conta um pouco para nós sobre a tua pesquisa, teu trabalho de mestrado que tu abordou o bairro Restinga. Eu comecei a pesquisa sobre a Restinga no TCC ainda, né, e ali então eu trabalhei bem a questão da Restinga mesmo, do surgimento da Restinga, né, e depois da Restinga Nova, que aí a Restinga Nova já é uma política diferente, né, da Restinga Velha. Ela foi utilizada inclusive pelos militares como um modelo, né, a ser seguido em todo o Brasil. O Geisel inclusive veio para a inauguração da Restinga Nova, né, aí seriam casas populares e apartamentos financiados para funcionários públicos, né, e pessoas que tivessem um determinado nível de renda. E aí se dividiu a Restinga, né? No meu TCC eu pesquisei, né, um pouco dessa diferença entre a Restinga Velha e a Restinga Nova, que são divididas por uma avenida. A Restinga Velha é fruto dessas remoções a partir do ano de 66, quando as pessoas foram jogadas de qualquer maneira. A Restinga Nova já é uma política habitacional da década de 70, na qual há construções de casa de alvenaria, já há rede de esgoto, água, e havia promessa para os moradores da Restinga Velha de que eles seriam os primeiros beneficiários dessas novas casas que estavam sendo construídas do outro lado da avenida. Mas o corte de renda, né, na hora do critério de seleção de moradores de financiamento, impediu que a maioria esmagadora dos moradores da Restinga Velha pudessem ter acesso a essas novas moradias. Então a gente teve, inclusive nas fotos de inauguração, aparecer as pessoas nos secores tomando banho de piscina, enfim, na Restinga Nova, enquanto na Restinga Velha a água não tinha chegado ainda de forma encanada, né? Então, duas realidades bem diferentes que acabaram criando assim, certas rivalidades, certos estranhamentos entre os moradores, né, de um lado da avenida e de outro. Aí, quando eu fui para a especialização, né, que eu fiz na FURG e no mestrado, que eu ainda não concluí, eu comecei a pesquisar então também da onde saíram os moradores, né, a origem inicial, e aí comecei a pesquisar as vilas populares de Porto Alegre, né, principalmente as vilas populares que deram origem ao bairro Restinga, que eram objeto e alvo, né, das emoções, da intenção de remoção do poder público, né, e aí cheguei, né, algumas conclusões, né, a maioria das vilas, a explosão da favelização, o surgimento de favelas e vilas populares de Porto Alegre se dá a partir da década de 40, então é mais ou menos entre 46 e 66 que esse crescimento vai causando, né, esse mal-estar na população da classe média, na população... Só chamando a atenção que é durante a Era Vargas, então, que começa a favelização do Brasil. A industrialização, né, as cidades vão inchando. É basicamente isso, né? Na industrialização e nas políticas públicas benéficas ao trabalhador urbano, né, fazem com que haja uma migração muito grande. A gente tem um primeiro momento inicial do surgimento de espaços populares, que é o final da escravidão, né? Então ali surge a colônia africana, o areal da baronesa, logo em seguida a ilhota, né? Mas com um certo aumento, digamos assim, controlado, não havia uma explosão populacional e nem de espaços diferentes, né? Aí após, né, ao final do Estado Novo, né, nos anos finais do Estado Novo, que Porto Alegre passa então, e aí através de notícias de jornal, né, e debates na Câmara dos Vereadores, eu levantei assim que o problema, né, entre aspas, começa a surgir para o município e essas vilas populares começam, e a solução, né, se a gente fosse fazer parafrasear, né, o nazismo, a solução final para essas vilas que cresciam cada vez mais aos olhos da cidade, né, todas muito centralizadas. Imagina a ilhota entre o bairro Menino Deus e Cidade Baixa, uma favela extremamente miserável, né. Então a solução final vai ser remover essas pessoas, né. A Vila Mapa, na Lomba do Pinheiro, né, eu não pesquisei, mas, né, durante a pesquisa vi que também foi um local para onde foi muita gente, né, dessas vilas, mas basicamente a Restinga, né, se tornou então esse campo de ajuntamento, esse campo de concentração das pessoas mais pobres, mais miseráveis da cidade. E a Restinga pode ser considerado um bairro popular, proletário, os dois? Como é que tu caracterizaria assim?
Assim, nos anos iniciais, principalmente a Restinga Velha, ela é um bairro popular, ela não é um bairro proletário, né? Assim, o que a gente tem de bairro proletário, né, acho que talvez o primeiro bairro proletário de Porto Alegre seria o 4º Distrito, né, o bairro São João, enfim, né, lá na zona da Avenida Farrapos. Depois a gente tem o conjunto habitacional do IAPI, criado também na Era Vargas para trabalhadores da indústria, né, e isso é uma questão bem interessante, né, essa pergunta, porque eu assisti uma banca de doutorado na qual se falava assim, qual é a identidade, né, de classe dos moradores das vilas de malocas, né, eram chamadas as vilas de malocas em Porto Alegre, como se chamavam essas vilas populares, né, e realmente assim, a maioria dessas vilas de malocas não eram constituídas de trabalhadores da indústria, de proletários, eram o que, né, no marxismo se chamaria dos lumens proletários, né? Então, mas são pessoas que inseridas num tipo de economia informal. Exatamente. Então, ou pessoas, enfim, fora de atividades econômicas lícitas, né, pessoas mais envolvidas com a criminalidade, outras, né, dentro da economia informal, de bicos, né, empregos assim no terceiro setor, né, setor de serviços, né, empregadas domésticas, enfim, construção civil, alguns da construção civil já poderia se encaixar em proletários. Havia, né, proletários, havia operários dentro desses bairros, mas a identidade, né, deles, a identidade de classe, assim, não se constituía assim. Não dá para dizer que eu quero a Restinga é fruto, né, justamente da remoção, porque os proletários, os operários ainda interessavam a cidade, pessoas que tinham que morar próximas das indústrias. Muitas indústrias criaram, né, facilitaram o 4º Distrito, tem muito disso, né, de criar casas e conjuntos perto das indústrias para facilitar o transporte dos trabalhadores. Modelo até europeu, né? Exatamente. E esses moradores das vilas de malocas, eles estavam fora desse circuito, né? Então, e justamente não interessava ao poder público, a população mais abastada e nem as indústrias, a presença deles na malha urbana da cidade, e aí foram sendo expulsos para bem longe, assim, ainda hoje é longe, né? Imagina há 50 anos atrás. Então eu acho que a Restinga é um bairro popular, é um bairro assim, né, basicamente constituído dos lumens proletários, né, como os marxistas chamam. Gostaria que falasse um pouco mais sobre essa população da Restinga. Há uma identidade étnica, por exemplo? Sim, há uma identidade étnica muito forte, né? Uma população, principalmente, ainda hoje é uma população majoritariamente negra, né? E na época, ainda mais ainda, né? Enfim, isso também já faz parte dentro desse contexto que eu estava comentando antes. A gente sabe que, né, na virada do século XIX para o XX, cresce a imigração europeia, né, os imigrantes vão ocupando esses postos de trabalho na indústria, né, vão ser a maioria no 4º Distrito, por exemplo, da cidade, e nos espaços populares, mais populares de Porto Alegre, a população é majoritariamente negra. A Ilhota, né, é um dos lugares assim, mais emblemáticos, né, da cultura negra, das populações negras na cidade. Então, ali é o conjunto Ilhota, Rua Arlindo, Areal da Baronesa, né, que são o Areal da Baronesa, inclusive, é um espaço que surgiu a partir, né, a Baronesa, enfim, pegou fogo na casa dela, e aí ela acabou loteando para ex-escravos, e outros ocuparam a terra ali mesmo e foram ficando. Isso se expandiu para a Ilhota. É um lugar, assim como a colônia africana, a Ilhota tem uma cultura muito forte, né, afro-brasileira, afro-rio-grandense, e a Restinga, como, né, receptora dessa população da Ilhota, que praticamente foi toda para a Restinga. Muitas vezes a Restinga foi chamada da Nova Ilhota, né, e toda aquela população. Tem até uma colega professora lá do cursinho da Restinga, que ela, não sei se ela levou adiante essa pesquisa, mas ela tinha uma ideia de dizer que
que a Restinga era fruto de um quilombo removido, né? A ilhota e o areal seriam áreas quilombolas, né? E o poder público removeu essa população para a Restinga. Então, sim, ela tem uma identidade étnica, uma matriz cultural afro-brasileira, africana muito forte. Isso a gente vê assim, nas principais lideranças comunitárias, num grande número de casas de religião matriz africana. Então é uma população assim, que tem uma identidade étnica negra muito presente, muito forte lá na Restinga. Assim. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui, ouvir a música Albert Einstein, da banda Barata Oriental. Eu queria que o Freitas explicasse qual é a relação dessa música com o bairro Restinga. Opa, esse é o desafio que eu faço a todos nós depois de escutar essa música. Então vamos lá. Se liga aí no som. Voltamos então para o bloco final do História em Pauta. E o Freitas tem algumas considerações a fazer sobre essa música Albert Einstein, da banda Barata Oriental. É uma música com uma letra muito rica que pratica a dialética. Ele fala sobre, por exemplo, pensar sem pensar. Eu lembro agora de uma alienação isso aí? Pensar sem pensar? É. Bom, tu pensa uma coisa que não é o que está escondido. Que é justamente falando essa letra. O universo às vezes aparece do lado avesso. Muitas vezes através da ciência. Porque, por exemplo, o nosso programa aqui estava falando sobre uma história oculta de um bairro que tem vários estigmas negativos. Mas a gente está vendo aquilo que a história que a imprensa coloca do avesso. É por isso que tu anotou aqui a frase, o silêncio que diz várias coisas. O silêncio tem muito a dizer. E na história, o silêncio é a história oculta, né? Que nem a história oculta do Força e Luz. A gente está apontando aqui o operário e a história oculta da Restinga. E a história oculta da Restinga. Nesse sentido que eu acho que a letra se encaixa no nosso conteúdo, porque a Restinga tem uma história que é oculta para a população de Porto Alegre e até da América Latina e do mundo. Então faz uma pergunta aí, Freitas, baseado no nosso roteiro. Bom, tia, a última pergunta que eu tenho que fazer aqui ao nosso convidado é quais são as figuras populares que fizeram história e moram no bairro, tu pode citar para nós? Assim, mais popular, conhecido da população, a gente tinha um jogador de futebol, o Tinga, né, que carregou o apelido, né, referente ao bairro, né, no nome dele de jogador, e isso diz muita coisa assim, da relação, né, há uma identidade muito grande dos moradores com o bairro, né, justamente por essa história assim, de extrema dificuldade, né, na qual os moradores passaram, né, e passam até hoje, mas enfim, tiveram que se organizar em torno de lutas, né, para conquistar, né, esses direitos sociais, né, mais elementares. Isso fez com que se criasse, né, um vínculo afetivo muito forte. Outro morador não tão conhecido, mas eu acho que tem uma importância ainda maior, é o Mestre Borel, né, que foi falecido recentemente. O Mestre Borel, ele veio da ilhota, ele era do candomblé ou do batuque, agora eu não me recordo, e ele era uma referência, né, no bairro, talvez uma das principais referências históricas do bairro. O Mestre Borel tem até um documentário muito bem feito sobre ele. Acho que tem no YouTube, eu não me lembro qual foi o coletivo que produziu esse documentário, mas estou botando o Mestre Borel ali na internet, né, então é um fantástico, assim, o cara, ele mostra assim, a instrumentalidade, a musicalidade negra, fala sobre a origem do bairro, sobre a questão da ilhota, dos antigos moradores da ilhota indo para lá, assim, na minha caminhada, o mais famoso seria o jogador de futebol, o Tinga, que diz muito, né, ele carregar essa... não ter a vergonha de associar. Mas ele ainda mora na Restinga? Não, agora não, acredito que não, né? Ele já foi jogar no exterior durante muito tempo, né? Jogou no Grêmio, foi pro exterior, né? Voltou, jogou no Inter. O Ronaldinho Gaúcho, sei que tem terreno lá na Restinga, né? Tem uma cara grande, né? Enfim, também tem uma certa ligação, mas não é de lá. Mas o Tinga, ele cresceu, né? E levou o nome Tinga para o mundo inteiro. Ele foi da seleção brasileira, foi para o exterior, jogou na Alemanha há muito tempo, né, e mostra muito assim, bem como estavam falando, essa questão do estigma que se fala, então sempre associar
a Restinga a um bairro violento, a um bairro periférico, né? E os moradores, quando tu tá lá, tu vê que os moradores, eles fazem questão de desconstruir essa ideia e carregam com muito orgulho, né, a identidade deles com o bairro, como o jogador é prova, né, e outras figuras também não me ocorre agora, né, mas assim, falando assim da importância de uma militância social, cultural, de uma representatividade, o mestre Borel, eu diria assim, é uma figura que vale muito a pena pesquisarem sobre, né, e tem uma história fantástica, tão fantástica quanto a história do bairro. Eu arrisco dizer que faltou 2 personagens históricos muito importantes na história da Restinga, 2 professores de história. O Pablito e o professor Walter Libo. É verdade. O Walter Libo? Ele leciona lá. Ele leciona lá. No colégio Alberto Pasqualini. Nesse colégio foi o cursinho, ele começou lá no comitê de receitas populares. Não, ele começou na Associação Comunitária do Núcleo Esperança e depois de uma certa negociação a gente conseguiu colocar o cursinho no Pasqualini. Talvez tenha um dedo do Walter aí. Eu não lembro, eu conheço ele. Ele é um grande apoiador nosso, já participou de História em Pauta também. Bacana. Bom, obrigado, não acho que seja uma grande figura, mas fiz o meu papel lá, eu acho que a Restinga mais me ensinou, a Restinga mais contribuiu comigo do que eu contribuí com a Restinga. Dialeticamente ambos contribuíram com a formação do outro. Dá pra te dizer que sim. Mas Paulo, eu queria saber assim, se há algum tipo de relação que tu possa destacar aqui pra nós entre os políticos, seja vereadores, enfim, e o bairro Restinga. O bairro Restinga... São políticos mais assim, liberais, mais conservadores, mais progressistas? Eu nunca fiz esse tipo de mapeamento. Eu sei que tem um político conservador que tem uma atuação muito grande lá, que, se eu não me engano, é o Pujol, né, o Reginaldo Pujol. E, bom, aí, pelo tamanho a Restinga é o espaço perfeito para essa politicagem, né, assim, mais torta, digamos, porque ela tem uma população muito grande para votar e uma carência também muito grande de serviços e atendimento de direitos sociais e alimentares. Então é muito fácil tu chegar na Restinga e trocar milhares de votos por atendimentos parciais de alguns desses direitos. Então, esses políticos mais oportunistas vêm na Restinga, né, um espaço perfeito assim, de obtenção de votos, enfim. E acabam consolidando um núcleo ali eleitoral para ele, sim. eleitoral. Eu nunca fiz um mapeamento assim, político, né, partidário na Restinga, mas já vi todo tipo de campanha acontecendo lá, né, assim, informação mas nunca notei assim diferente uma atuação forte assim que saltasse aos olhos, nem do campo da esquerda nem da direita. Eu vi muita coisa desse Pujol lá, acho que ele foi um cara que aproveitou bastante, né, essa característica que eu citei agora. Então vamos nos encaminhando para os finalmente. Queria agradecer desde já ao Pablo por contribuir aí com o nosso História em Pauta, com esse tema tão rico que é o bairro Restinga, né, a história do bairro Restinga. E passar a palavra para o Freitas aí para as suas considerações finais. Bom, um grande abraço a todos os ouvintes, aqui diretamente falando aos trabalhadores e aos estudantes do Morro Santana em Porto Alegre, para toda a América Latina, todo mundo. E muito obrigado a todos que ouviram desde o início, começando pelo nosso início de debate sobre a Era Vargas e culminando aí com a Restinga. E Pablo, faça as considerações finais aí. Bom, queria agradecer o espaço, né, aqui do História em Pauta. É um programa aí novo aqui na rádio, mas já antigo na caminhada. Isso, né? Programa itinerante. Que tenha vida longa aqui, continue com nós aqui na rádio A Voz do Morro. Agradecer mais uma vez o espaço, a audiência. E mandar um abraço e um bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Semana que vem vamos estar de volta com o tema José Martí. O pessoal da Associação José Martí, que nós tivemos na semana retrasada lá na homenagem que fizeram ao Fidel Castro. Vamos trazer eles aqui para debater essa figura tão emblemática da América Latina que é o José Martí. E um grande abraço ao nosso grande camarada e amigo Paulo. Grande Paulo. Abraço a todos e até domingo que vem com mais História em Pauta.